Boa noite a todos e todas que nos assistem nesse Congresso de Bioética do Norte Fluminense. E aqui nós temos a nossa palestra de abertura, que muito me honra, né, por uma pessoa, não só pelo que ela representa, né, para a bioética do nosso país, né, mas por todo o seu papel em divulgação científica, por todo o seu papel de divulgação, né, da bioética. Eu estou falando aqui da doutora Elda Bussinger, e que é presidente da Sociedade Brasileira de Bioética. Ela é doutora em bioética pela Universidade de Brasília. Com certeza, a gente pode considerar a pós-graduação da UNB uma das pioneiras e uma das melhores do nosso país hoje em dia. Ela é pós-doutora também em saúde coletiva pela UFRJ e professora titular da Faculdade de Direito de Vitória, da FDV. E, como eu falei, além disso, né, ela é colunista de jornais, né, e tem, nessa atuação dela, feito uma coisa muito importante, que é trazer a bioética, o conceito de bioética, para a população em geral. E digo, sem medo de errar, né, que na sua gestão na Sociedade Brasileira de Bioética, a professora Elda tem elevado a relevância, a importância da bioética, principalmente nesses momentos conturbados que vivemos, onde questões éticas vêm à tona, onde questões anti-ciência são, né, colocadas a todo tempo a desafiar a sociedade, onde pessoas são colocadas em situação de vulnerabilidade. E a doutora Elda vem trazer a visão bioética, vem trazer isso ao conhecimento de todos nós e vem revelar a todos nós a importância da bioética. E por isso é com muito prazer, com muita honra, que eu estou aqui feliz demais da professora Elda ter podido participar em meio a todos os seus compromissos e estar aqui presente, né? Então, convido a professora Elda, né, a nos dar as suas boas-vindas. Seja muito bem-vinda, professora Elda. Muito obrigado pela sua participação no nosso congresso. Queridos e queridas, caríssimo professor, é uma alegria, professor João Almeida, ter aceito o seu convite, estar aqui hoje. Eu queria, então, cumprimentar a todas que estão aqui, a todos que estão aqui, estudantes, professores, pessoas de todas as formações, dizendo a vocês que eu trago um abraço da Sociedade Brasileira de Bioética, da diretoria da Sociedade Brasileira de Bioética, mas eu quero dizer a vocês que esse evento acontece num momento extremamente feliz no sentido da importância deste debate nesse momento. O país vive uma das maiores crises éticas que, acredito, já tenha passado na sua história recente. Nós vivemos hoje um processo de desidratação ética, no qual todos os elementos com os quais nós nos acostumamos a trabalhar, a viver uma vida que, ainda que cheia de problemas, não imaginávamos chegar a um processo tão grave de distopia, no qual a sociedade se encontra sem qualquer condições de compreender o que acontece, o que está vivenciando, e acho que é importante, neste momento, esse debate. Eu começo, portanto, falando do último episódio. São episódios todos os dias que temos, mas vivenciamos esta semana um dos episódios mais graves
dos que temos enfrentado, no qual a violência chegou ao seu limite. A violência se mostrou com toda a sua pujança, com toda a sua força, mostrando e assustando as pessoas. A situação vivida em nosso país hoje é uma situação que leva muitos a se colocarem em um papel de medo, um lugar de medo, um lugar de timidez, de falta de coragem de enfrentar os desafios. Mas eu queria dizer a vocês, para início de conversa, que este tempo que nós vivemos é um tempo de derrubar todas as manifestações de medo que, porventura, se coloquem para nós, buscando e lutando por liberdade. Liberdade de consciência, liberdade de livre pensar, liberdade de livre posicionar, liberdade de viver o amor, a vida, a solidariedade, da forma para a qual nós fomos constituídos e buscamos, em um processo civilizatório, ir nos constituindo, abandonando a nossa condição de brutalidade, abandonando a nossa condição de não sermos lapidados para uma condição de profundo processo de lapidação de nossos princípios, lapidação dos nossos sentimentos, lapidação do nosso discurso, lapidação das nossas políticas. E é neste sentido que eu gostaria de dizer a vocês que vocês são protagonistas de um novo tempo. Vocês estão construindo o futuro, e este evento é um demonstrativo de que vocês estão em um processo de protagonizar, um processo de construir o futuro. E no dizer de Potter, de uma maneira belíssima, que para mim é a grande lição potteriana, é que vocês são, de fato, a ponte. Na medida em que vocês incorporam a bioética, na medida em que vocês trazem a bioética para o centro do debate, vocês são, de fato, a ponte a qual Potter se referia, uma ponte para o futuro. E por isso nós estamos aqui, esse encontro faz parte de um movimento de resistência ética, um movimento de defesa da ética, um movimento de ressignificação dos pressupostos éticos que vem sendo e passando por uma inversão daquilo que nós aprendemos a compreender como ética, como moral e como posicionamentos compatíveis com o nosso processo civilizatório. E, nesse sentido, eu quero dizer a vocês que cada período da história, em cada período da história, nós somos chamados, convidados a nos posicionarmos de uma determinada forma e de uma forma específica. A bioética é uma ciência, claro, é um neologismo, mas é uma ciência muito recente. E a bioética, ela surge a partir de um contexto absolutamente distópico, tal qual vivemos hoje. Então, é preciso, hoje, de fato, repensarmos a bioética a partir da sua gênese, não para reproduzirmos a bioética que foi gestada e construída há alguns anos, algumas décadas, mas para nós construirmos uma bioética, reconstruirmos, repensarmos, ressignificarmos uma bioética a partir das condições que estão postas
neste tempo histórico. Ainda que a bioética e a situação que nós estejamos vivendo e estamos vivendo hoje haja muita similaridade com as razões, as causas que levaram os estudiosos à construção deste conceito de bioética e desta escola da bioética. Então, nós vivemos um tempo histórico que requer de nós um posicionamento histórico, que requer de nós não apenas formulações teóricas acerca da ética, mas um tempo que requer de nós uma participação prática e objetiva. Não adianta apenas teorizar sobre a ética, não adianta apenas pensarmos a moral e a ética a partir de conceitos altamente sofisticados formulados pela filosofia. É preciso que nós façamos uma intermediação entre a teoria e a prática, que nós saiamos do nosso idealismo, que nós saiamos da nossa racionalidade instrumental e cheguemos a uma racionalidade prática, uma racionalidade empírica, na qual nós, então, partamos para um movimento concreto de intervenção na realidade. Os tempos modernos exigem de nós não discursos altamente sofisticados, mas exige de nós uma linguagem simples que chegue às mentes e aos corações das pessoas. Não apenas à mente e ao coração dos cientistas, não apenas à mente e a razão e o coração dos pesquisadores, dos professores de bioética, os professores de medicina, os estudantes de medicina, os estudantes de enfermagem, de odontologia, de ciências sociais, de ciência política, mas que nós possamos compreender que este tempo não é o tempo da inércia, que esse tempo não é o tempo de ficarmos no camarote, de ficarmos na plateia, mas este é um tempo de nós, de fato, atuarmos de uma maneira potente, intervindo na realidade, não apenas na realidade brasileira, mas lembrarmos que o Brasil está situado dentro da América Latina, nações que foram colonizadas, nações que se acostumaram a importar conhecimento, a importar tecnologia, a importar know-how, e que nós precisamos agora compreender que, como países colonizados, que como países que se acostumaram a sofrer processos de exclusão, que aprenderam a duras penas a sofrer violações, que nós precisamos agora, dentro da nossa cultura, dentro da nossa matriz ética, construir um mundo no qual nós possamos nos relacionar de maneira ética, de nos relacionarmos de maneira a respeitarmos o outro, porque a bioética nada mais é do que aprendermos a viver relações humanas, relações com a natureza, relações com os animais, que sejam relações pautadas no respeito, pautadas na compreensão de que a liberdade é fundamental, não apenas para os humanos, mas que a liberdade é fundamental, elemento fundamental para o equilíbrio também no mundo animal, e que a liberdade é possível também no mundo animal, e que é possível pensarmos em uma liberdade para que a natureza cresça, para que a natureza se desenvolva, para que a natureza siga o seu curso, fluindo vida.
É preciso que a bioética entenda que nós não estamos aqui para discutir apenas o início e o fim da vida nesses dilemas morais que nós nos acostumamos. É claro que nós precisamos discutir o aborto, é claro que nós precisamos discutir a eutanásia, é claro que nós precisamos discutir, claro, temas que foram considerados fundamentais na gênese da bioética. Nós precisamos, sim, discutir, claro, discutir para quem a cultura existe, para quem a educação existe, para quem a saúde existe. É preciso que compreendamos a bioética como uma condição fundamentalmente relacional, onde homens e mulheres, negros e negras, negros e brancos, pobres e ricos, possam partir para uma vida que seja uma vida plena de liberdade, plena de autonomia, uma vida plena de possibilidade de futuro. E é neste sentido que eu me dirijo hoje a vocês. Nós não podemos permitir que a ética, que a verdade e que a democracia continuem sucumbindo e desidratando os nossos maiores e mais caros valores e os nossos princípios. É preciso que nós compreendamos que é necessário para que haja vida plena, para que haja vida e dignidade, vida pautada na dignidade da pessoa humana, na dignidade, claro, dos animais e numa natureza que segue o seu curso de vida e não de morte, de destruição, que nós precisamos intervir neste processo. Intervir neste processo não apenas com teorizações, mas intervir neste processo a partir de uma bioética que se movimenta, de uma bioética que é ação, de uma bioética que busca a transformação, de uma bioética que não aceita violações de direitos fundamentais, de uma bioética que não aceita a desigualdade que cresce no nosso país, de uma bioética que não aceita um ultraneoliberalismo que coloca as pessoas em lugares diferentes e que coloca as pessoas num lugar de inclusão ou de exclusão, num lugar de dignidade e de não dignidade. A brutalidade, a perversidade do ultraneoliberalismo no qual nós estamos mergulhados é preciso ser enfrentado por nós, porque não há como discutir o racismo, não há como discutir o machismo, não há como discutir a fome, não há como discutir esta desigualdade galopante que nós vivemos no nosso país, se nós não compreendermos que a bioética precisa enfrentar não apenas os desafios ligados ao início e ao final da vida, não apenas os desafios ligados à pesquisa com seres humanos, mas que a bioética precisa pensar o mundo, pensar a ética a partir de um compromisso que está mediado pelas questões econômicas, pelo sistema de economia capitalista financiarizado, no qual interfere e intervém em todas as nossas decisões. Não há política pública, não há SUS, não há discussão de política ambiental se nós não compreendermos que é preciso, antes discutirmos qual é o modelo de economia, o modelo de Estado que nós desejamos ter. E, nesse sentido, eu diria que o ultraneoliberalismo se alimenta da violência. O ultraneoliberalismo se alimenta da desigualdade. O ultraneoliberalismo se alimenta do racismo, se alimenta do machismo e se alimenta
das violações éticas, das violações de direitos fundamentais. Ora, é preciso pensar que a pandemia, que esperávamos e que muitos utopicamente esperaram, que nos trouxesse a garantia de uma sociedade mais fraterna, de uma sociedade mais humanizada, de uma sociedade mais voltada para uma carga de subjetividade, de revisão de seus valores. A pandemia nos trouxe, de uma maneira inesperada para muitos, esperada para outros, a pandemia, na realidade, aflorou aquilo que talvez haja de mais perverso na nossa humanidade. A pandemia, ao mesmo tempo que trouxe relações de extrema solidariedade entre alguns, especialmente entre os mais pobres, a pandemia trouxe também um agravamento da desigualdade, um agravamento da concentração de renda. Na pandemia, os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram miseráveis, na extrema miséria. São 33 milhões de pessoas passando fome. Entre essas pessoas, milhares de crianças que, em razão da fome, terão o seu futuro comprometido. Crianças que, por não terem os nutrientes suficientes para a formação de suas conexões neurais, terão o seu futuro comprometido. A pandemia nos trouxe, ao mesmo tempo que a consciência para uns de que a ciência foi fundamental para que a crise não fosse mais grave, trouxe para outros um profundo desprezo, um profundo descaso pela ciência. Nós retrocedemos séculos. Nós não retrocedemos décadas, como dizem alguns. Nós retrocedemos séculos. Nós demoraremos, talvez, milênios para recuperar, séculos para recuperar o que foi perdido de nossa humanidade, o que foi perdido de nossa racionalidade. Nós emburrecemos durante a pandemia. Nós nos desumanizamos durante a pandemia. Mas isso não foi porque nós desejamos nos desumanizar, não foi porque nós desejamos endurecer. Este processo é um processo construído socialmente, fomentado para que a concentração de renda aumentasse. Porque não é possível ter riqueza extrema se não tivermos miséria extrema. Olha, parece uma contradição. Se aquilo que está posto na Constituição da República Brasileira, de que nós queremos ser e somos um país de livres e iguais, se nós, de fato, tivermos a concretização deste princípio constitucional da igualdade, nós teremos extremos problemas. Sabe por quê? Porque, a se manter o nível de consumo que vivemos hoje, não é possível termos igualdade, porque não há recursos naturais suficientes para que nós todos tenhamos o mesmo padrão de consumo que têm os países do norte, os Estados Unidos, os países europeus, e que alguns de nós brasileiros também mantemos. É certo que, a termos e concretizarmos o princípio constitucional da igualdade, eu não possa ter o padrão de consumo que tem. O João Almeida, professor, não possa ter o padrão de consumo que temos. Mas é preciso que nós iniciemos esse processo,
porque enquanto nós podemos, de forma privilegiada, gozar, como eu disse, os privilégios de sermos uma categoria, de sermos uma categoria de pessoas que consegue gozar dos prazeres da vida, nós temos milhares de pessoas passando fome, milhares de pessoas vivendo nas ruas, milhares de pessoas morrendo de frio, milhares de pessoas se matando porque não conseguem conviver com a dor de existir. Sabe por quê? Porque a bioética precisa enfrentar também o problema das nossas mazelas psíquicas. A bioética precisa enfrentar não apenas os desafios da preservação do respeito aos sujeitos de pesquisa que não podem ter sua saúde física comprometida, mas a bioética precisa pensar que há toda uma sociedade sofrendo de ansiedade, sofrendo de depressão, sofrendo de convívio com as drogas, porque é praticamente impossível assistirmos a tudo que está à nossa frente sem suportarmos uma dor intensa. Ora, é nesse sentido que eu gostaria de falar a vocês que a bioética, na perspectiva potteriana, é uma ponte para o futuro e nós somos essa ponte. Nós somos essa ponte. Mas nós não construiremos o futuro da bioética e o futuro da nossa nação se nós não ressignificarmos o nosso discurso. Sabe por quê? Porque esse discurso ultra sofisticado que temos aqui nesta conferência, e teremos aqui nesta conferência, ele não chega ao homem comum do povo, à mulher comum do povo, à criança comum do povo. A bioética precisa sair dos gabinetes. A bioética precisa sair dos livros. A bioética precisa sair deste lugar sofisticado para entender que há 2 milhões de crianças e adolescentes no nosso país entre 11 e 19 anos que não estão frequentando a escola. E a bioética precisa intervir nestes processos excludentes de crianças de escola. Não é possível que 48% destes 2 milhões de crianças e adolescentes que eles tenham parado de estudar porque precisam trabalhar. Não é possível imaginar que o nosso país não tenha uma renda básica que possa garantir às famílias alimento e moradia para que seus filhos não precisem deixar de estudar para trabalhar. Não é possível que nós tenhamos em torno de 30% de nossas crianças e adolescentes que abandonam a escola porque não conseguem entender o que é dito nas escolas. E eles não conseguem entender o que se ensina ali, porque talvez tenha faltado e ainda esteja faltando a eles os nutrientes necessários para o desenvolvimento de sua carga neural. Talvez nós precisemos de pensar que quem tem fome tem pressa. E a bioética precisa se apressar. Precisa se apressar. Precisa se apressar compreendendo que o desmonte do SUS irá nos provocar profunda dor e um futuro comprometido. E eu não estou falando do SUS apenas no sentido de dar conta de tudo aquilo que sobrou da convivência com a Covid.
os sequelados da Covid. Não. Nós temos que dar conta de todo aquele represamento que nós tivemos. As mulheres que não fizeram suas mamografias. Os homens que não fizeram os seus exames. Homens e mulheres que não fizeram os seus exames que poderiam detectar não apenas o câncer, mas a hipertensão arterial e tantos outros. Ou nós pensamos que o SUS privatizado jamais atenderá aos interesses da sociedade, porque nós assistimos isso. As grandes corporações de saúde, os hospitais, os planos e seguros de saúde tiveram renda altíssima nesse período. Enquanto isso, o SUS passou por imensas dificuldades. Não apenas por conta do subfinanciamento, mas por conta do desmonte da consciência da importância da ciência. Nós precisamos pensar que voltar a acreditar na ciência é interromper o processo de redução da vacinação do sarampo, da poliomielite, do sarampo especialmente, e das vacinas em geral, que tiveram reduções imensas nesse governo, notadamente durante a pandemia. Nós não temos problemas apenas com a vacinação da Covid. Nós vivemos hoje com o risco de termos, de novo, o retorno de doenças que estavam erradicadas. Mas nós vivemos a necessidade de reconstruir a ciência, de resgatar a esperança, de resgatar a utopia. Nós vivemos o desafio de pensar o futuro do SUS, o futuro da educação, o futuro da nossa nação, a partir da compreensão de que nos últimos anos nós perdemos a nossa grande massa social. Nós perdemos o povo organizado nos sindicatos, o povo organizado nas organizações sociais, não as OS da saúde, que são verdadeiras empresas que privatizaram a saúde e a educação, mas instituições que sejam representantes do povo. Sabe por quê? Porque sem o povo não há democracia. Sem o povo não há democracia. Nós estamos vendo isso. Sem o povo, nós não teremos saúde. Sem o povo nas ruas, nós viveremos uma ruptura democrática. E ao vivermos uma ruptura democrática, passada por um processo de desinstitucionalização das instituições democráticas do nosso país, nós não teremos Estado e nós teremos um futuro anárquico. E a anarquia, nós sabemos o que é. Nós sabemos o que é viver sem Estado. Nós sabemos o que é viver sem democracia, porque já vivemos. Nós já vivemos sem democracia. A minha geração sabe o que é viver, pensar, falar em períodos de ditadura. Nós não queremos isso. Nós não podemos desejar isso. Todas as pessoas que se afirmam defensoras da ditadura, todas as pessoas que afirmam que é preciso destruir o STF, que é preciso ocupar o judiciário, não têm a compreensão do que é viver sem democracia. E eu quero dizer a vocês que a bioética precisa apontar os equívocos
das instituições. A bioética precisa botar o dedo na ferida do Ministério Público, o dedo na ferida do STF, o dedo na ferida das procuradorias. A bioética precisa colocar o dedo na ferida do Conselho Federal de Medicina, que levou tantos médicos a terem validadas suas condutas que ferem a ética e a ciência. É preciso denunciar isso. Mas não é preciso destruir o Conselho Federal de Medicina. Não é preciso destruir o STF. É preciso apontar os equívocos, é preciso mostrar as inconsistências, é preciso mostrar todas as vezes que estas instituições agem contra o povo. Mas não é preciso destruir essas instituições. Construir o futuro. Construir o futuro é ressignificar a nossa compreensão da bioética. Construir o futuro é entender que a bioética é a verdadeira ponte, possibilidade para nós discutirmos e enfrentarmos a destruição ambiental, que assola não apenas o país, mas o mundo. É por meio da bioética que nós poderemos discutir esta cultura do consumo que nos afasta cada vez mais e que separa pobres e ricos. A bioética é, então, a nossa estratégia de enfrentamento das mazelas que nós vivemos na sociedade brasileira e que também vivemos no mundo de um modo geral. Não é possível que mulheres continuem sendo e tendo seus corpos violados. Isto é uma questão ética. Não é possível que nós aceitemos que mulheres sejam mortas em razão de um machismo, de um patriarcado e de uma violência alimentada em uma cultura que precisa ser desconstruída. Não é possível que negros continuem a sofrer um racismo desprezível e violento. Neste sentido, eu diria a vocês, para fechar a nossa fala, que a Sociedade Brasileira de Bioética é talvez uma das instituições mais importantes para a construção do futuro. Sabe por quê? Porque a sociedade reúne as pessoas para este processo de reflexão e para este processo de enfrentamento das crises éticas que nós estamos vivendo. Neste sentido, eu convido a todos vocês, se unam em um projeto de uma sociedade como a Sociedade Brasileira de Bioética. Construam, porque Campos não pode ter um núcleo, uma regional da Sociedade Brasileira de Bioética, para que nós possamos ver o debate bioético crescendo e florescendo nesta região de Campos. Uma região tão importante, uma região com tantas instituições de ensino, uma região de onde tivemos não apenas importantes culturas da cana e de tantas do açúcar, de tantas outras culturas, mas também um país da nossa cultura literária, uma cidade, uma região importante para o desenvolvimento científico, para o desenvolvimento cultural da nossa nação. Eu diria a vocês, isoladamente nós não fazemos nada. Eu só estou aqui neste momento falando para vocês porque eu represento a Sociedade Brasileira de Bioética, porque eu estou inserida numa instituição. O futuro deverá ser o futuro das instituições. O resgate dos sindicatos, o resgate dos encontros para discutir a política, não o espaço para suportarmos que retirem a nossa
autonomia, liberdade de pensar, para que nós sejamos encabrestados nos desejos, nos interesses de poder de religiosos e da classe patronal que deseja manter cativos os empregados. Nós vendemos a nossa força de trabalho, mas nós não podemos vender a nossa consciência. Nós não podemos vender a nossa dignidade. É possível acreditar no transcendental. É possível acreditar na existência de Deus e, mesmo assim, resistir a religiosos, a líderes religiosos que querem manter as nossas consciências cativas. Eu agradeço, então, ao professor João Almeida por esta oportunidade de estar com vocês e me coloco à disposição para responder as perguntas que vocês tiverem para mim nesse momento, reforçando o meu convite para que estejam na Sociedade Brasileira de Bioética como um espaço de luta, um espaço de reflexão importante para a construção do futuro do Brasil. Obrigado, queridos. Professora, fantástica essa sua fala, e eu vou reforçar com a organização pessoal do apoio técnico aqui, que a gente divulgue muito o site, né, da Sociedade Brasileira de Bioética, e eu acho que isso é fundamental para a gente, não só como cidadão, mas como profissionais também, professora, porque é algo que a gente vê aqui de forma muito patente, e a senhora tocou num ponto que foi patente a nível nacional, como um médico, né, que a gente espera que tenha um compromisso de não maleficência, que é um compromisso bioético, né, né, faça praticamente experimentos com seres humanos, né, prescreva medicamentos que não têm comprovação científica e, pelo contrário, têm efeitos colaterais conhecidos, e a gente viu aqui nos relatos até de alguns colegas da parte bioética, a parte de lesões de órgãos causados pelo uso indiscriminado de cloroquina, de ivermectina, né, ferindo frontalmente os princípios bioéticos que essas pessoas deviam adotar. Então, é como eu falo, a gente, infelizmente, ainda tem nas disciplinas da universidade uma ausência gritante de bioética. Então, como é que a gente forma um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um advogado, um engenheiro, um biotecnólogo, um biólogo, que não tem noção durante a sua graduação de bioética? Né? Eu acho isso assim estarrecedor, né? E fiquei muito feliz do nosso reitor estar presente na abertura desse congresso e ter, de certa forma, essa consciência, que eu acho que é algo que tem que perpassar por todos os cursos, né, de graduação e de pós-graduação, essa formação bioética. Mas, professora, eu estava aqui escrevendo loucamente algumas coisas que a senhora falou, né, algumas que eu pretendo até usar na minha palestra. Legal. Né? E uma coisa, né, que chamou muita atenção, queria que a senhora explanasse um pouco mais, se possível, é com relação à formação médica, né? Porque a gente tem alguns companheiros bioeticistas, né, que vão participar aqui do congresso, né? Eu vou falar em particular no trabalho do professor Sérgio Rego, que vai estar numa mesa redonda sobre fake news com a gente, que eu achei muito interessante, e que ele analisou, né, a formação ética de acadêmicos de medicina. E olha que coisa surpreendente, professora. Ele analisou entre alunos que ingressam no curso e entre alunos que saem do curso. Professor Sérgio, se estiver me vendo aí, se disser besteira aqui, me corrija, tá? Mas o que acontece? Os princípios éticos de quem sai do curso são piores do que de quem entra.
Eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso, né, da bioética na formação profissional de todos esses alunos e pós-graduandos que estão aqui nos observando. Foi ótima a sua consideração, querido. Veja bem, eu diria que a universidade, a academia, ela obteve muito sucesso dentro de uma racionalidade instrumental, né? Nós temos uma ciência que se desenvolve. Eu vejo os estudantes de medicina, estudantes de enfermagem, estudantes de farmácia, de odontologia, com muitos deles com um domínio muito grande da técnica, mas com uma baixa consciência política e uma baixa consciência ética. E isso é perdido durante o tempo que esses alunos estão no processo de formação. Por que isso acontece? Por quê, professor? Isso acontece porque nós, professores, eu estou me colocando também nessa condição, nós, professores, estamos muito preocupados com a nossa própria imagem de pesquisadores, imagem de pessoas que escrevem, que produzem textos que serão citados. Nós estamos preocupados em demonstrar conhecimento, porque o aluno, quando chega, ele chega cheio de sonhos. Eu vejo os estudantes de direito, quando eles chegam, eles querem trabalhar com um direito para atender as pessoas mais pobres, chegam querendo atender as pessoas que passam violações na área criminal. E quando eles vão entrando num aprendizado mais técnico, eles já não querem mais as disciplinas, que são as disciplinas propedêuticas. Eles não querem as disciplinas de sociologia, de filosofia, as disciplinas nas quais estas questões poderiam ser políticas e éticas serem discutidas. E nós vivemos o tempo todo numa pressão de destruição dessas disciplinas. O que nós vivemos hoje? É só nós pensarmos. Os cursos, nós pensarmos no investimento na educação, nós tivemos uma redução violenta de investimento em cursos como serviço social, cursos como ciência política, cursos de filosofia. E nós tivemos um alto investimento, que inclusive é inconstitucional, um alto investimento na criação de escolas militares. Ora, por que a criação de escolas militares? Porque nós precisamos de militares no país? Não. Nós não precisamos, nós temos militares em número suficiente no país, inclusive militares que ocuparam o Ministério da Saúde. Os ministérios estavam ocupados por militares, sem nenhuma capacidade nem logística e nem técnica. Mas, ao mesmo tempo, o que se deseja é criar escolas militares. Por quê? Porque os militares se enquadram num modelo autoritário de subordinação às regras sem questionamento. As escolas militares trabalham, claro, nem todas, mas trabalham numa perspectiva de não reflexão, numa perspectiva meramente de execução técnica. Execução técnica. Então, me parece que a classe médica da enfermagem, da odontologia, porque não são apenas os médicos, né? Não são. Os médicos apenas e os profissionais médicos e das profissões jurídicas, eles são mais emblemáticos, não é verdade? Porque eles ocupam um lugar importante na escala social.
Mas isso acontece em todas as profissões, ou pelo menos em quase todas as profissões. É só nós pensarmos que cursos você vai encontrar uma disciplina de ética ou de bioética. O que vocês estão trazendo aqui, por isso eu disse no início da minha fala, é um protagonismo. A instituição de vocês está demonstrando um protagonismo. Diante de uma profunda crise ética, vocês trazem a possibilidade de uma reflexão ética. É uma ponte para o futuro, é um convite. Ou seja, é preciso que nós, e eu acho que essa é uma tarefa que a Sociedade Brasileira de Bioética precisa compreender, precisa assumir, que é de estimular a inclusão de conteúdos bioéticos no processo de formação médico, no processo de formação da enfermagem e de todas essas profissões, inclusive no processo de formação de juristas, não é verdade? De juristas. Os juristas talvez precisem muito, tanto quanto os médicos, quanto os enfermeiros, quanto essas profissões da saúde, precisam ter uma disciplina de bioética. Ora, eles estão discutindo, são os juízes, os promotores, os procuradores, que estão discutindo essas violações éticas que aconteceram aí, por exemplo, durante a pandemia. Não é verdade? Eu acho que essas questões precisam ser transversais nos cursos. A bioética, a ética precisam ter uma transversalidade no ensino, não apenas no ensino superior, mas precisamos trazer esses temas da bioética para crianças e adolescentes. Essa é a minha perspectiva e acho que esse é um projeto que nós temos na Sociedade Brasileira de Bioética. Com certeza, professor. Professor, e uma outra coisa que me chamou muita atenção na sua fala é que a senhora falou, né, de algo que esse modelo ultraliberal que nós estamos vivendo nos traz hoje em dia, que é a separação entre as pessoas. Né? Quando a gente tem essa própria separação de cidadão de bem, vagabundo, né? Algo que a gente escolhe, que a gente ouve continuamente. Quando a gente vê temas que eu já vi que foram tratados, né, várias vezes nas suas crônicas, como, por exemplo, a questão do racismo, onde a gente classifica pessoas como de menos valor perante a outras. A questão do machismo, do feminismo, né, digamos assim, mas da desvalorização da mulher, a gente está fazendo exatamente isso, né? Dando menos valor a determinadas pessoas, seja pela condição social, né, pelo seu gênero, pela condição étnica, enfim. Nós vivemos, professora, uma crise civilizatória, vivemos uma crise de valores, e como a bioética pode ajudar, auxiliar, né, a que nós recuperemos esses valores, que são valores que deveriam ser intrínsecos a todo cidadão, mas que parece que estão sendo perdidos. Sim. Veja bem, eu acho que, me parece que nós vivemos um retrocesso civilizatório. Nós vivemos isso na época do nazismo. Estamos vivendo isso hoje. Eu, enfim, procuro não entrar nessas questões, mas, se me permite, eu vou fazer algumas considerações. A Sociedade Brasileira de Bioética tem, por princípio, respeitar a diversidade, respeitar a pluralidade e como um princípio de não envolvimento em questões político-partidárias. Porque nós temos uma pluralidade de pessoas. Claro. Mas a Sociedade Brasileira de Bioética, com muito cuidado, neste momento, se posicionou. Se posicionou porque nós tivemos um ataque às instituições democráticas, porque nós tivemos uma profunda violação do direito à vida e à saúde na pandemia. Nós compreendemos, do ponto de vista da ciência, que o que aconteceu com a cloroquina, que o que aconteceu com a compra das vacinas, que todo o encaminhamento do Conselho Federal de Medicina validando
a perspectiva anti-ciência, que isso reforça uma perspectiva de separação das pessoas. Por quê? Porque centenas de pessoas saíram do Brasil e foram tomar vacina nos Estados Unidos. Nós sabemos disso. Verdade. Nós sabemos disso. Nós fizemos vistas grossas a isso, mas nós sabemos disso. Nós sabemos o quanto as empresas de saúde, tudo que fizeram para que nós tivéssemos a vacinação, a vacina comprada por essas empresas para ser dada na iniciativa privada. Nós sabemos disso, não é verdade? Foi uma luta e denúncias para que isso não acontecesse. Nós sabemos que agora temos vacina autorizada para crianças com mais de 6 meses, temos vacina e elas não foram dadas. O Ministério da Saúde não autorizou. Ora, há vidas, como vários dos autores que nós estudamos na academia, né? Há vidas que podem morrer e vidas que devem viver. Quem escolhe isso? Quem escolhe que vida pode ser morta, matada, acabada? E quem escolhe essas vidas? É o poder econômico. É ele que define quem pode viver e quem pode morrer. E quem deve morrer. Por quê? Porque uma política de morte, uma necropolítica, está colocada. Está colocada. Basta visitarmos, nós do direito trabalhamos com isso, basta visitarmos os presídios brasileiros. Por que é que 80% dos presídios, 90% dos presídios estão cheios de pessoas negras? Porque o negro tem uma tendência ao crime? Claro que não. Porque os negros foram colocados numa condição de exclusão total e são criminalizados. Criminalizados. Por que é que o feminicídio, por que a morte de pessoas ocorre em crimes contra as mulheres por serem mulheres? Porque as mulheres são colocadas num lugar de só menos importância. Então, por que é que as venezuelanas foram atacadas? Porque são imigrantes, porque são mulheres, porque são pobres. Elas podem ser atacadas. Dificilmente um espaço masculino de ricos seria considerado dessa forma. Basta vermos a questão do estupro, o judiciário, enfim, habitualmente não condena, a não ser que tenha provas contundentes, não condena a filhos de ricos ou ricos pelo crime de estupro. Está posto, não sou eu que estou dizendo, as estatísticas apontam nesse sentido. Mariana Ferrer foi um caso emblemático que todos nós assistimos. As provas estavam todas dadas. A Mariana Ferrer foi violentada mais do que uma vez pelo juiz. Com certeza. Tendo seu direito de manifestação violado. E o filho de uma família importante no Brasil, rica, ele foi absolvido. Numa sociedade machista, numa sociedade que desrespeita as mulheres e que acha que os corpos das mulheres estão aí para isso mesmo. Nesse sentido, eu diria que 30 de outubro é um momento fundamental para nós entendermos a nossa opção pelo processo civilizatório. Não é uma questão de corrupção ou não corrupção. A questão que está posta nesse momento não é questão de corrupção ou não corrupção. Não estou discutindo isso. Eu tenho posição, mas não é essa a discussão. A discussão hoje é: nós precisamos fazer uma opção entre a civilização e a barbárie, entre o SUS e a destruição do SUS, entre o enriquecimento de poucos e
uma tentativa de igualdade para que todos tenham, no mínimo, comida no prato e uma cama para dormir. Desculpa. E dignidade, né, professora? Dignidade. Professora, vamos chegando ao final, né? Eu acho que ficou bem claro aqui, né? Porque às vezes, como eu sou da área da biologia e estou tentando ser bioeticista, porque acho que bioeticista a gente nunca é, a gente está sempre em formação. Não sei se a senhora concorda comigo, né? Perfeitamente. Às vezes a gente tem dificuldade de explicar que bioética não está ligada à biologia, mas está ligada à vida de todos, de uma forma geral, né? Da natureza, das pessoas, da sociedade, né? Enfim, tudo é bioética. E, professora, né, nosso tempo aqui, como eu já falei, infelizmente é curto, porque eu ficaria aqui mais umas 2 horas bebendo da sua sabedoria. Obrigado. Mas agradeço, né, profundamente a senhora por estar aqui conosco. Essa palestra que foi incrível. Eu acho que são coisas que a gente precisa ouvir, né? Precisa ouvir, vou repetir mais uma vez. E, né, convido a todos a se inscreverem. A gente vai, durante o congresso, eu vou ver se a gente consegue introduzir o link da Sociedade Brasileira de Bioética. Nós temos, né, que participar, que entender bioética, não só como profissionais, mas como cidadãos, né? Agradeço a professora Elda, ficamos por aqui, né? Prazer, e convido a todos a continuar nos acompanhando nesse. Um beijo a todos e todas. Muito obrigada, querido. Bom, parece que o professor João teve um problema de conexão, né? Isso, exatamente. Mas acho que está encerrado, né? Isso. Professora, muito obrigado mais uma vez pelas suas palavras, pela sua palestra, viu? Prazer, viu? Um abraço grande para todos. Para você também. Tchau. Tchau, tchau.